Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, na aula passada nós vimos, o naturalismo aqui no Brasil, vimos as características, vimos que em muitos livros vocês verão, realismo, naturalismo, porque são duas estéticas que surgiram no mesmo ano, em 1881, só que o realismo com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por Machado de Assis, e o naturalismo com a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, tá? Outra diferença, os dois vão fazer uma denúncia social e vão fazer uma análise do comportamento humano, através de seus personagens. Mas tem uma diferença básica aí entre os dois. Enquanto que o realismo está focado em fazer essa denúncia social e fazer faz uma análise psicológica dos seus personagens. Tá? Lembrando que esses personagens representam a sociedade, as instituições que compõem a sociedade da época. Tá? Já o naturalismo vai fazer uma denúncia social, mas vai mostrar esse homem, esse personagem aí de forma patológica. É um personagem que ele é movido por instinto, pelo desejo, e aí tem aquela característica da zoomorfização, ok? É um personagem que é determinado pelo meio social, econômico em que ele vive. Então, o determinismo e a teoria da seleção natural de Charles Darwin, que vocês veem aí na biologia, ok? São características, teorias marcantes para o poeta naturalista que analisa essa sociedade através desse personagem, tá? O Cortiço, que é a obra mais famosa de Aloysio de Azevedo, só lembrando, viu gente, ele abre o naturalismo com a obra O Mulato, porém, ele é muito mais conhecido, ele ganha notoriedade com a sua obra O Cortiço. Então, lembrando que nas obras naturalistas, por causa do determinismo da seleção natural, o espaço ali da narrativa, ele é preponderante, Ele se entrelaça ali nos conflitos, que envolve ali os personagens, tá? Então, para o poeta naturalista, você não pode fugir do que está determinado para você, ou o meio em que você está inserido, sua educação, família, o contexto que você está inserido é determinante para moldar o seu caráter, para moldar a sua vida. Tá? Já em relação à seleção natural, fugindo um pouco da biologia, Fugindo não, porque a biologia diz o seguinte: sobrevivem os mais aptos, os mais fortes. Por que isso biologicamente, Por que a girafa conseguiu sobreviver ao longo do tempo, Porque ela foi se adaptando, alongando o pescoço, dela para alcançar os alimentos mais altos. Mas qualquer coisa, vocês perguntam ao professor de biologia, que Adalberto com certeza sabe explicar melhor do que eu. Trazendo para a literatura, sobrevive, ok, aquele mais apto, tá? Economicamente, socialmente, aquele mais capacitado, ok, o que vai sobreviver, que é o mais forte, tá? E aí na obra, O Cortiço, nós temos dois personagens importantíssimos, que é João Romão e o nome do outro, esqueci. Mas quando voltar aqui, a gente vê o nome desse outro personagem. Então, esses dois personagens aí, eles são os exemplos aí dessa seleção natural, que eles vivem em um meio caótico de pobreza, de miséria, de miserabilidade, em que várias pessoas estão à margem da sociedade, ok? Mas eles conseguiram, ok, superar tudo isso economicamente, ok? Mas se vocês fizerem uma leitura, vocês vão perceber que o meio acaba também influenciando no comportamento deles. Mas eles são vistos pelos outros personagens como aqueles que conseguiram vencer, são os mais fortes, São aqueles que determinam, na verdade, a regra, a lei do jogo, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Então, vamos aqui para a nossa aula de hoje.
não é? Que é o realismo, né? Naturalista, ou simplesmente naturalismo, né? Ele nasce com Émile Zola, lá na França, tá? E vem aqui para o Brasil. Na aula passada a gente trabalhou esse naturalismo aqui, focado aqui no Brasil, tá? Mas ele não ocorreu só aqui no Brasil, tá? E procurava explicar o comportamento humano com as mesmas leis que o cientificismo explicava a natureza. Nas obras naturalistas, o homem é retratado como um animal. Lembra do que eu falei? Nas obras naturalistas, o homem age por instinto. Esse homem naturalista, né, ele obedece aos seus instintos mais primitivos, né, como fome, sede, né, o próprio, né, as próprias relações sexuais. Ele é movido pelas leis da hereditariedade, ou seja, filho de peixe, peixinho é. Se meu pai é alcoólatra, de acordo, né, com isso aqui, eu seria, no caso, alcoólatra, porque seria uma questão de hereditariedade, né, ou de determinismo. Eu sou determinada por aquele fator familiar, tá? E aí, a gente já discutiu muito sobre isso, eu não vou me aprofundar, mas lembre-se o seguinte, né? Nem tudo é determinado, né, gente? Assim como está aqui, né? Tem coisas que a gente pode dizer, não quero isso, não vou me comportar como meu pai, como minha mãe, como meu irmão, não quero isso para a minha vida, então eu vou mudar de rumo. Há outras coisas não, que realmente você traz consigo, porque é uma questão de hereditariedade, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse determinismo aqui que ele fala da seleção natural, não é só sobre a questão social, mas também social, econômica, política, familiar, religiosa, não é? Então você é determinado pelos grupos no qual você participa. Então você está na igreja, você tem um determinado comportamento, porque você é influenciado ali pelos outros, inconscientemente, né? Inconscientemente, quem já participou, quem participa aí sabe disso, tá? E você muitas das vezes não consegue ir de encontro ao que pensa aquela coletividade ali. Quando você vai de encontro, você percebe o seguinte, pronto, aqui não é mais meu lugar, não dá, preciso, né, sair. Quando você vai para a escola, já é outro comportamento, né? Você está em seus amigos, você está muito mais relaxado, você brinca. Quando você está em casa, você tem um outro comportamento, a educação familiar também determina o seu jeito de ser. Tá? E assim sucessivamente, no trabalho, né? E assim vai. Ou seja, né? Eu não concordo 100% com o que, né, determina aqui essa teoria aí presente aí no naturalismo, mas há coisas que a gente observa no nosso dia a dia que somos sim determinados, ok? Pelos dogmas, valores, princípios, né? Familiares, religiosos, social, escolares, políticos, e lá vai, tá? Então, quando a gente vai de encontro a isso aí, ok? É aquele momento que a gente diz, não dá mais, né? Eu digo que sempre que é o quê? Que é o seu amadurecimento, né? Tá todo mundo pensando X e você pensou B, então você não faz mais ali, não... Entendeu? Você quebrou, né? Quebrou aquele ritmo, virou a página, não sei, seguiu em frente, mudou de ritmo, alguma coisa assim. Tá? Os personagens são comumente descritos a partir de termos típicos dos animais. Então, vocês verem muito, se vocês pegarem um livro aí do Cortiço, por exemplo, vocês vão ver muitos termos voltados para a biologia, por exemplo, para a natureza, a fauna e a flora, caracterizando a chamada animalização ou zoomorfismo, né? Olha, gente, o que é que nos difere dos animais? Que nós pensamos, né? Antes de agir. A gente pode pensar, olha, bicho, tá à vontade que eu tô de ir. Aí depois você pensa, respira e diz, não farei isso, porque isso vai me trazer consequências, porque vai acontecer isso, ou seja, você tem a capacidade de pensar. Mas pensei, quem tem animal de estimação sabe muito bem disso, né? Ele está com fome, acabou, ele quer a comidinha dele naquele momento, não é? Ele quer sair, passear, conhecer a lua, não sei, conhecer outros animais, ele vai, não é? Então, assim, os animais geralmente agem o quê? Por instinto. Quando o homem passa a agir por instinto, sem levar, sem pensar,
sem raciocinar, sem, ok, só pensando no seu instinto, no seu bel prazer, não é? Aí nós temos aí a animalização ou zoomorfismo, ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos, não? Qualquer dúvida já sabe. Aí, gente, no módulo de vocês, ele fala um pouco do cortiço, né? Eu já disse, né, na outra aula, essa aula também falando muito sobre o cortiço, porque é a obra, né, de renome aí do poeta, tá? Então, na página 24 a 26 do capítulo 21, ele faz uma abordagem sobre a obra O Cortiço, tá? Então, é um romance naturalista escrito por, né, Aloysio Azevedo. É uma obra focada na ambientação coletiva, olha. E aí, lembra-se que no plantão de dúvidas dessa semana a gente falou sobre romance de tese, não é? O romance de tese, não é? Por que romance de tese? Porque os romances do naturalismo, ele tem uma ideia central, que é a ambientação coletiva. É o coletivo que determina o comportamento, o caráter, que determina a condição de vida daquele indivíduo, tá? Então, essa ideia aí da coletividade, essa influência da coletividade no indivíduo, nos personagens, ok? Que está presente aí no romance O Cortiço e nas obras, né, naturalistas como um todo. Essa característica nós chamamos de romance de tese, tá? Por isso que eu falo, né? Já está até repetitivo, né? Nas obras naturalistas, o espaço, o ambiente, tá? Para mim, viu, gente? Não estou abordando aqui nenhum crítico literário, não. É o personagem central, né? Porque o espaço se camufla ali, se junta ali em meio aos conflitos dos quais ali os personagens estão vivenciando, enfrentando e lá vai, tá? Dúvidas, perguntas? Não? Voltando. Em Um Cortiço, por exemplo, né, gente, nós temos o personagem João Romão, tá? E ele, na verdade, retrata o cotidiano, ok? Desses personagens nesse cortiço, não só de João Romão, de seus moradores, suas lutas diárias pela sobrevivência, tá? Centra-se também na ascensão social de João Romão, tá? Proprietário, imigrante português, disposto a tudo para enriquecer e subir na vida, tá? Então você tem João Romão, de um lado, na outra rua você tem um cortiço e João Romão, que é muito ambicioso, quer vencer, né, na vida a todo custo, ok? Para isso ele se junta com uma escrava fugida, né, que é Bertoleza, e se utiliza, ok, do trabalho escravo dela com a desculpa de que ela é a mulher dele, que ele não sei o que, mas na verdade ele apenas está usando a mão de obra dela, não é? Tanto nos afazeres de casa, né, quanto, né, nos momentos mais íntimos, né? Ele só está usando-a, ok? Ela é ali a força motriz, na verdade, né, da qual gira toda a riqueza de João Romão. E quando ele não precisa mais dela, né, então Bertoleza é uma personagem linda, excelente, assim, de se, sabe, ler, você se apaixona, você chora, porque você vê que é a realidade de muitas mulheres hoje, não só no Brasil, né, mas em outras localidades, que acaba sustentando a casa, né, que acaba levando nas costas as responsabilidades da família. Então, Bertoleza, mulher pobre, negra, ok? Que acaba se ludibriando pelas palavras de João Romão, mas na verdade ela é apenas uma escrava, né? Continua sendo escrava para ele, tá? Ele sabe que ela é fugida e diz, eu não vou contar para ninguém, fique aqui, e ela acaba ali, né? Ela termina os dias dela ali naquele, né, trabalhando para enriquecer João Romão e no final, não vou dar spoiler, eu acho que eu já dei até demais, vocês leiam aí a obra, viu? O outro, eu já ia falar do outro, mas não. João Romão, né, homem do povo, migrou para o Brasil em busca de uma vida melhor.
dono de uma pedreira e de uma venda, consegue comprar algumas casas, né? E daí, né, ele, aqui, com a ajuda de sua companheira, Bertoleza, uma escrava fugida, e na verdade é ela, né, que faz com que a riqueza dele aumente, tá? Através de pequenos furtos de materiais de construção, né, esse cortiço aí, na verdade, ele vai sendo criado, vai sendo construído, né? Através de pequenos furtos de materiais de construção, o cortiço vai aumentando, né? Vai, né, sendo construído e aumentando, né? Miranda, não é? Miranda foi o nome do personagem que eu disse que eu havia esquecido, tá vendo? Miranda, ele é o outro personagem, tá? João Romão, ele cresce na vida, né? Em virtude do trabalho ali de Bertoleza, que é uma escrava liberta aí, entre aspas, não é? E do outro lado você tem o quê? O português Miranda, tá? Ele vive num sobrado, tá? Ao lado desse cortiço, tá? Ele representa o status social, gente, o burguês, tá? E ele desperta a inveja de Romão. Aí você tem dois lados ali da moeda, você tem João Romão e você tem Miranda, que tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, tá? E do outro lado você tem o quê? O cortiço. É a nossa realidade hoje, gente. Se a gente for viajar aí um pouco né, para as grandes cidades, a gente vai perceber, de um lado, os arranha-céus e do outro, né, as favelas, os barracos. Né? É isso que o romance aí está mostrando em pleno século XIX. Será que a nossa realidade mudou? Pense aí um pouquinho sobre isso. Quando Miranda se torna barão, Romão decide se aliar a ele, pedindo sua filha Zulmira em casamento. E aí ele diz, bom, eu preciso me livrar de Bertoleza, porque ela serve para tudo, né? Para trabalhar, ela serve, né, para servir aos prazeres dele, para tudo, menos para ser a esposa dele, tá? E aí ela com medo, né, ele resolve denunciá-la, né? E aí ela com medo, a bichinha, eu já dei aqui o spoiler, eu disse que eu não ia dar spoiler, mas eu já dei, né? Ela comete suicídio, que é uma morte assim, sabe, horrível, tá? Vocês leiam, viu, gente? Não é porque eu falei aí que vocês não vão ler, não. Leiam. Vocês vão entender o que estou falando. E aí eu deixei, né, trouxe aí uma atividade aí para vocês, né? É correto afirmar sobre Machado de Assis, tá? Deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei mais aqui. Ah, tá. Segunda. Ah, tá bom, só foi isso. Pronto. Aí ele diz, né, sobre Machado de Assis, foi sobretudo pela imigração de suas narrativas, mais do que pelo estilo ou senso de realismo, não, né, gente? Ele é muito realista, né? Então, não. Seus primeiros romances consagram-se como grande prosador realista, mas a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, sua obra tomou o rumo inesperado da ficção fantástica. Lógico que não, né, gente? Terceira, seus contos, sobretudo a partir de papéis avulsos, são obras-primas de análise psicológica, alegorização social e interpretação das fraquezas humanas, com certeza, não é? Então, apenas o terceiro aí está certo. Aí, letra B de bola. Sobre o realismo, assinala a alternativa correta. Tá? Letra A, o romance é visto como uma distração e não como meio de crítica às instituições. Falso, né? Já tira aí. Os escritores realistas procuram ser pessoais? Não, né, gente? Aquilo ali já tira. O romance sertanejo realista originou-se no realismo? Lógico que não, né, gente? Primeiro veio o romance, depois o realismo, não tem nada a ver. Letra E, o realismo vê o homem somente como um produto biológico? Não. Quem vê o homem como um produto biológico ou patológico é o naturalismo. Então, só nos restou a letra D de dado. Próxima, terceira. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista. Os personagens expressam a dependência do homem às leis naturais? Sim, né? Nós falamos determinismo, seleção natural, cientificismo. Lá. B. O estilo caracteriza-se por um descritivismo intenso, capaz de refletir a visualização pictórica
dos ambientes? Sim. Quem lê aí o Cortiço, verá que tem o capítulo, né, tem página só para descrever o cortiço. Ele está pedindo a incorreta, né, gente? C. Os tipos... É incorreto? Os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente, compondo verdadeiras representações caricaturais. Sim, correto. Letra E. O comportamento das personagens e sua movimentação no espaço determinam-lhe a condição narrativa. Sim, é determinante, né, para as personagens. Letra D. Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das personagens. Gente, quem faz a análise psicológica das personagens é o realismo. O naturalismo, ele está focado em quê? Na análise patológica e biológica do personagem. Então, letra D de dado. E aí, continuando, né, gente? Aqui é bem rápido, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a gente encerra, viu, essa parte de realismo, naturalismo, graças a Deus, né? Encerramos. Aí vamos falar um pouquinho sobre a obra, né, de Arthur Azevedo, Plebiscito e outros contos. Está bem? Então, olha só, essa obra aqui, ela tem 40 contos, tá? Lógico, não dá para falar da obra como um todo, você precisa ler, tá? Eu vou falar as partes gerais, né? As características narrativas aqui da obra, ok? Mas Arthur Azevedo, ele escreve contos, peças, né, de forma satírica, para ironizar e criticar o comportamento, ok, da sociedade de forma bem humorada, bem leve. Se você ler, você vai perceber que a crítica ela é bem sutil, né? Você precisa ter um hábito da leitura para você perceber realmente essa crítica aí que ele faz, ok, à sociedade. Aí eu falei 40, né, gente? Ai, tô cansada, mas são 38 contos. Então, 38 contos que são selecionados por Hélio Guimarães, né? Esse Hélio Guimarães, ele que faz a seleção de notas, que faz a adaptação, né? Porque se você pegar a obra original, a linguagem é muito rebuscada, né? Então, em todos os contos, ele vai retratar com ironia os costumes, a hipocrisia e os problemas da sociedade do Rio de Janeiro nos primeiros anos da República. Então, todos esses contos aí, gente, o espaço que se passa a narrativa é o Rio de Janeiro, tá? Primeiro detalhe. Vocês vão ver que, assim, é bem rápido, não tem, né, muito o que falar aqui, não, tá? Os contos de Arthur Azevedo atraem pelo bom humor e pela simplicidade. São histórias leves e sutis que revelam o cotidiano carioca do século XIX através de um observador perspicaz. Então, olha só, eu li, tá? Ainda não terminei não, ainda estou lendo aí. Mas todos eles aqui, essa primeira parte aqui, tá? Fala sobre o poeta, né? Que é maranhense, ok? Fala sobre a atuação dele no teatro e como contista, então vocês podem ler aí rapidinho, ok? Que é bem interessante. Casou-se, né? E casou tarde, tá? E aí ele começa o seu primeiro conto. Ai, meu Deus, deixa eu passar aqui. Ixi, cadê esse? Ah, aqui, marquei. O seu primeiro conto aqui é Paulino e Roberto, tá? Todos esses contos, gente, aqui, desde o primeiro até o último, ele vai trabalhar muito com o narrador observador. Como são contos, né, narrativos contemporâneos, você tem ali a presença apenas de 2 ou 3 personagens no máximo. O espaço, como eu disse, né, é sempre, lógico, existe o espaço geral e o espaço ali simplificado, que é a casa, geralmente de algum personagem, o escritório, né, o consultório, né, de algum personagem, tá? Mas a maioria aqui, o narrador é o narrador observador, ou seja, né, o foco narrativo é de terceira pessoa. Por ser um conto, né, apresenta poucos personagens, 2 ou 3 personagens. Todas as histórias giram em torno de um único conflito, tá? Cada história tem seu conflito, gente, mas, ok, esse conflito, ele é único, tá? Não existe vários conflitos, ok? O desenvolvimento, até chegar ao clímax, também é bem rápido, né? E seu desfecho também, tá?
Deem uma lida aí, eu selecionei alguns aqui e vou deixar aqui para vocês. O primeiro, né, Paulinho e Roberto. O outro, que é Espiga, na página 59. Foi assim os que eu achei engraçado. Esse aqui, Plebiscito, que inclusive dá título, né, à obra. E eu acho que alguns de vocês aí já leram, né? Que é uma família, tem a esposa está na cozinha, o pai está lá lendo um jornal, tem 2 filhos, o menino e a menina, e de repente o menino diz: pai, o que é plebiscito? Né? Aí a primeira coisa a se analisar é a questão dos papéis. A mulher está na cozinha, o cara está lá no sofá lendo jornal e as crianças brincando. Né? A típica família aí, né? Típica família aí, familiar mesmo, tradicional, né? Típica família tradicional, ok? E aí o pai, apesar de estar lendo o jornal, o leitor pressupõe que o quê? Vai saber o que é um plebiscito, né? O que é a palavra plebiscito, mas ele não sabe, né? Ele fica todo desconcertado e todo mundo fica querendo ouvir, esperando a resposta dele, e aí ele sai, vai fazer uma pesquisa rapidinho lá no dicionário, e volta, e quando volta ele diz: olha, plebiscito aí dá aquele suspense, né? Ele olha para os cantos para ver se tem mais alguém olhando, né? Para ver que ele realmente sabe, né, o significado da palavra, e aí começa as suas delongas aí no significado da palavra plebiscito, né? Então ele faz uma crítica aqui sutil, o papel do homem, o papel da mulher, não é? Essa questão aí de você mostrar para os outros, só mostrar para os outros que sabem, né? Que na verdade você não sabe nada, ele também faz essa crítica aqui nesse conto. Então leia, por favor, porque é bem bonitinho, eu gostei, eu ri. Fiquei rindo sozinha, minha mãe me achando louca, mas tudo bem. Esse aqui, Black, é o mais fofo, leiam também o narrador observador, né? Black é um cachorrinho, viu, gente? Tá? Um cachorrinho muito arteiro, né? É ele quem denuncia, né, a mulher, né, ao esposo, né, dizendo que ela o traía. Mas é muito engraçado, gente. Olha, leia, viu? Black, tá? Muito interessante. Para mim, o personagem central é o próprio cachorrinho, né? E, por fim, eu acho que só foi esse, só marquei esses 3 aí. Foram 3, não foi? Foram. Então, leia, tá? Eu ainda vou terminar, né? Li alguns. Mas é isso, ele faz uma crítica, né, em todos os seus contos, uma crítica leve, né, bem-humorada sobre o comportamento, sobre a hipocrisia da sociedade carioca ali do século XIX, final do século XIX, ok? Início do século XX, né? Tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos, não? Mas qualquer dúvida, plantão de dúvidas, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa, né, gente? Não! Falo demais, né, gente? Ah, meu Deus do céu, olha. Vocês vão responder o Caderno Mais de Literatura, o módulo 7, página 16 a 26, e leiam a obra Plebiscito e outros contos. Vocês não precisam ler todos, né? Mas leiam pelo menos aqueles que eu citei, para a gente poder, né, no plantão de dúvidas, fazer aí uma análise. Não se esqueça que eu também deixei para vocês assistirem o filme Enola Holmes, tá? Que é muito bom para a gente trabalhar as características realista e naturalista nesse filme, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos, não? Então até a próxima, foi um prazer estar com vocês.